Antes de iniciar a exposição do tema do nosso vídeo hoje, eu quero agradecer a todos que se inscreveram nesse canal recentemente, também pelo seu like e compartilhamento, pois, a exemplo dos que já nos apoiam há maior tempo, nos ajudam a divulgar um trabalho que, a despeito de ser um trabalho modesto, ele é feito para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do nosso vídeo hoje é o compromisso de Deus. O compromisso de Deus é com sua palavra e atende aos que a ouvem e que a ela obedecem. Não adianta pedir o que não está em absoluto acordo com a palavra de Deus. Precisamos ter ouvidos para escutar a palavra de Deus, de modo a receber o dom da fé, sem o qual é impossível agradar ao nosso Criador. Deuteronômio capítulo 31, verso 12. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Josué capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. 1 Reis, capítulo 2, verso 3. E guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Provérbios, capítulo 3, verso 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Isaías, capítulo 28, verso 23. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Jeremias, capítulo 1, verso 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. João, capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Atos, capítulo 13, verso 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Romanos, capítulo 10, verso 14. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. 1 João, capítulo 2, verso 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João, capítulo 3, versos 21 a 22. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus.
e qualquer coisa que lhe pedirmos, e dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Tito, capítulo 1, verso 3. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Hebreus capítulo 13, verso 7. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Tiago capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Apocalipse capítulo 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à bênção o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Vivemos em permanente guerra contra principados, potestades, postes espirituais da maldade, como está escrito em Efésios capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando nos convertemos pela fé, ao ouvirmos atentamente a palavra de Deus, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, sendo por ele salvos da segunda morte, a morte espiritual. Assim, aprendemos a amá-lo, pois ofereceu-se a si mesmo como ovelha muda ante seus tosqueadores, sendo nós pecadores, conforme ouvimos pelo profeta Isaías, capítulo 53, verso 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E comprados pelo sangue do Cordeiro de Deus, vertido na cruz pelos pecados cometidos por todos, salvou os que o receberam em seu coração. Passamos então a ser morada do Espírito Santo, a nós enviado pelo nosso Salvador, quem veio em carne, Jesus Cristo, e membros do corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Escreveu o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, somente somos membros uns dos outros. E em sua carta aos Efésios, capítulo 5, verso 23, está escrito: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Devemos, portanto, congregar, pois disse Jesus em Mateus capítulo 18, verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou em meio deles. Mas devemos entender que congregamos não porque somos obrigados a isso, mas sim por amor a Deus na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo, e ansiamos estar com Ele. Ao recebermos de graça a nossa salvação, por reconhecermos o incomparável amor de Deus por nós, pecadores, conforme João capítulo 3, verso 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Recebemos a salvação por Jesus Cristo, da qual damos público testemunho no batismo. Todavia, devemos ter gravada em nosso espírito a palavra de Deus, pois somente assim poderemos usar armas espirituais, oração, jejum e frutos concedidos pelo Espírito Santo. Esses frutos são uma demonstração da nossa verdadeira fé, pois sem eles, morta ela é. Deus quer que estejamos engajados nessa guerra, saqueando o inferno, portando a armadura descrita em Efésios capítulo 3, verso 13 a 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo seguinte: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estejamos assim, prontos a cumprir o que o Senhor Jesus Cristo nos mandou, conforme registrou Marcos, no capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Desejo repetir para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ouça agora o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei.
estarei com ele na angústia dela, o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e mostrarei a minha salvação. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.